Muito obrigado, Darryl. E que prazer estarmos de volta para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Em nosso último encontro fizemos a pergunta: por que estudar a história dos Hebreus? Para introduzir o estudo dos 12 livros históricos do Velho Testamento, posteriormente ao livro de Deuteronômio, essa pergunta sempre surge e talvez seja importante a respondermos, não é mesmo? Depois fiz uma apresentação relâmpago da história dos Hebreus contida nos 6 primeiros livros do Velho Testamento. Continuando nossa linha histórica do Velho Testamento, iniciaremos o estudo do livro de Juízes. Esse livro é um elo entre os livros de Josué e de Samuel. O livro abrange um período de 400 anos. Isso é muito tempo. Se considerarmos que nosso país tem 500 anos de história, concluiremos que a história dos Hebreus é muito antiga, não? Só entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de 400 anos. E só o livro de Juízes compreende um outro período de 400 anos de história. Durante os 400 anos nos quais os juízes reinaram, os filhos de Israel passaram por uma transição. Cometeram o pecado de apostasia 7 vezes. Isso significa que se afastaram daquela posição que tinham assumido com Deus. No final do livro de Deuteronômio, Moisés os exortou a voltarem a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Josué fez a mesma coisa no final do livro de Josué. O povo assumiu uma posição e declarou: colocaremos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e o serviremos. Mas no livro de Juízes vemos que durante um período de 400 anos, eles se afastaram 7 vezes dessa posição. Cada vez que isso acontecia, Deus levantava um inimigo que os conquistava e escravizava. Depois de terem sido escravizados várias vezes por esses inimigos, eles tiveram um reavivamento espiritual. Quando eles clamavam a Deus por livramento, como o que tiveram quando saíram do Egito, Deus enviava um juiz que os libertava. Os juízes eram libertadores. Deus levantou um juiz que foi um verdadeiro salvador e libertador, como Moisés que tirou o povo do Egito. Esse juiz os conduziu por muito tempo depois que os libertou. Geralmente eles tinham paz enquanto aquele juiz vivia. Mas quando o juiz morria, eles voltavam ao mesmo ciclo da apostasia. Durante o período dos juízes, eles passaram por 3 guerras civis. E a terceira foi muito importante. Esses são alguns pontos históricos presentes no livro de Juízes. Depois do livro de Juízes, seguem-se os livros de Samuel. O fator liderança é muito importante nos tempos de Samuel. Deus queria ser o rei do povo. A vontade orientadora de Deus é que o sistema de governo do povo fosse teocrático, ou seja, Deus reinasse sobre o povo. Para isso, Deus precisava de um profeta e sacerdote, como Moisés tinha sido, que subisse ao monte e intercedesse a Deus pelo povo e que depois descesse o monte e transmitisse as palavras de Deus ao povo. Deus precisava de um sacerdote que intercedesse pelo povo no monte e de um profeta que falasse com o povo no lugar de Deus. Isso era tudo que Deus precisava para reinar sobre o povo. Samuel era esse tipo de líder, um profeta e sacerdote. Durante esse período, o povo procurou seu líder Samuel, o profeta e sacerdote, e disse-lhe: olha, não gostamos desse tipo de governo, desse sistema teocrático de ter Deus como nosso rei. Nós queremos um rei, como todos os outros povos têm. Samuel ficou muito decepcionado. Há muitas passagens na Bíblia que indicam que Deus nunca quis que seu povo tivesse reis. Mas, como vimos no livro de Números, quando eles quiseram carne, Deus lhes deu carne até que saísse pelos narizes, até que enjoassem. Por isso, quando eles disseram que queriam um rei, Deus disse a Samuel: Samuel, não leve isso para o lado pessoal. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Há 6 livros no Velho Testamento que eram chamados de livros dos reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Atualmente eles são conhecidos como literatura do reino porque contam a história dos reis. O primeiro rei chamava-se Saul. Esse definitivamente não obedeceu a Deus.
coube a Samuel a emocionante função de contratar esse primeiro rei. Não seria emocionante contratar um rei? Depois de contratar Saul como primeiro rei, empossá-lo e colocá-lo no trono de rei, Samuel descobriu que Saul não obedecia a Deus. Portanto, Samuel teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Samuel não teve dúvidas. Despediu-o. Samuel disse: a situação ficou insustentável. Deus não pode trabalhar através de você porque você não faz o que ele manda. Por isso Deus vai tirar o reino de você e vai dá-lo a um homem segundo o coração dele, que fará toda a vontade dele. Deus já encontrou esse homem. Quando o rei assumiu o poder, o profeta e sacerdote ainda estava em cena, mas um pouco mais por trás do pano. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta entrava em cena e o repreendia. Os reis tinham que aguentar os profetas porque a vontade orientadora de Deus era revelada através deles, dos profetas. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta e sacerdote se apresentava como porta-voz de Deus. O segundo rei de Israel foi Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que desejava fazer toda a vontade de Deus. Por isso Deus trabalhou através de Davi. O profeta e sacerdote para Davi foi Natã. Quando Davi pecou, o corajoso profeta Natã entrou em cena, apontou o dedo para Davi e disse: você é o homem, você pecou. Natã passou um sermão em Davi. Davi também tinha o seu profeta e sacerdote, mas Davi foi um bom rei, porque no seu coração desejava cumprir toda a vontade de Deus. Davi foi sucedido por seu filho Salomão e, a princípio, parecia que seria um rei através de quem Deus poderia trabalhar. Ele fez uma linda oração e Deus respondeu segundo o seu pedido. Mas depois, conforme fomos advertidos em Deuteronômio, Salomão afastou-se de Deus e cometeu o pecado da apostasia. Deus não podia mais trabalhar através de Salomão. As consequências que vieram sobre o reino de Salomão são absolutamente incríveis. Podemos chamar essas consequências de o reino dividido e o cativeiro, que não aconteceram como resultado do pecado de Davi. Davi confessou seu pecado e arrependeu-se. Depois que Davi pecou, ele reinou por mais 24 anos. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Deus não excluiu Davi do reino quando ele pecou, porque ele arrependeu-se e confessou seu pecado. Foi o pecado de Salomão que trouxe calamidade sobre o reino. Como resultado do pecado de Salomão, com suas 700 mulheres e 300 concubinas, o reino foi dividido em duas partes. O reino do norte, chamado de Israel, onde havia 10 tribos, e o do sul, chamado Judá, onde havia 2 tribos pequenas, Benjamim e Judá. Por causa do nome Judá, o povo de Deus que habitava essa região era conhecido como judeu. 2 reinos surgiram como resultado do reinado de Salomão, e esses 2 reinos foram levados cativos. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o pior inimigo que o povo hebreu já teve. Depois que os assírios levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, nunca mais se falou nelas outra vez. Elas são chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. Elas foram totalmente varridas da face da terra. Sobrou apenas o pequeno reino do sul chamado Judá, somente as pequenas tribos de Benjamim e Judá. Nesses livros históricos, a literatura do reino, descobrimos aí que Nabucodonosor, rei da Babilônia, também levou cativo o reino de Judá. Continuando nessa linha histórica, você se depara com uma terra, sem ninguém habitando nela. A terra está vazia. O reino do norte acabou. O reino do sul também acabou. Sobrou apenas uma terra vazia. É isso que você encontra na literatura do reino como resultado da apostasia do povo durante o reinado de Salomão. Depois que os babilônios levaram o reino do sul para o cativeiro, seguimos com a nossa linha histórica para o cativeiro da Babilônia. Nunca mais ouvimos falar do reino do norte outra vez. A linha histórica continua com o reino do sul. Esse reino ficou cativo na Babilônia durante 70
70 anos, e depois desse período, o grande imperador persa conquistou a Babilônia. Portanto, depois de 70 anos, eles não estavam mais na Babilônia, estavam na Pérsia, fazendo parte do Império Persa. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia, Deus o tocou para que lançasse um decreto dizendo que qualquer pessoa do povo hebreu que quisesse voltar para a sua terra, para reconstruir o templo e sua cidade, estava livre para fazê-lo. Esse foi um dos grandes milagres da história dos hebreus. O retorno do cativeiro babilônico. Segundo Esdras, Neemias e Ageu, houve vários retornos, não apenas um. Aqueles que quiseram partir da Pérsia e Média voltaram para Israel sob uma importante liderança. Esse foi o retorno do cativeiro babilônico, quando Neemias, Esdras e outros profetas contemporâneos deles tornaram-se grandes líderes. Muitas pessoas do povo não quis voltar. Tinham se tornado comerciantes e mercadores e por várias razões não voltaram. A maioria ficou na Pérsia e Média. Temos uma importante observação a fazer sobre esse período da história dos hebreus. Observamos um tipo especial de liderança. A vontade orientadora de Deus e sua preferência foram manifestadas através do profeta e sacerdote. Quando esse povo quis um rei, Deus disse: está bem, eu vou dar um rei a vocês. Mas isso não funcionou, porque a maioria dos reis não obedeceu a Deus. Entretanto, isso não quer dizer que Deus não tenha trabalhado durante esse período da história dos hebreus. Quando eles foram conquistados e levados cativos, Deus trabalhou até através de alguns inimigos. Deus trabalhou através de Nabucodonosor, do rei Ciro o Grande e de outros líderes pagãos. O livro de Esther é o último livro histórico. Ele escreveu o cenário histórico, a Pérsia e Média, como local onde Deus trabalhou de maneira poderosa. Deus trabalhou através do imperador pagão da Pérsia e Média e também através de uma mulher corajosa chamada Esther. Quando Deus fez essa obra, o povo estava vivendo na Pérsia e Média. Portanto, esses eram os judeus que tinham escolhido não voltar para Israel. Fizemos um breve resumo da história dos hebreus. A história dos hebreus, como dissemos, é uma matéria difícil. Estudamos 7 fatos dessa história que, na minha opinião, você precisa conhecer para compreender melhor os livros históricos e proféticos. Bom, o nosso tempo já acabou, mas eu estarei esperando você. No próximo programa, nós vamos continuar. Tem muita coisa especial. Até lá, então. Muito obrigado, Darrell. É sempre um prazer nos encontrarmos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Continuamos nosso estudo no Velho Testamento, estudando agora o primeiro livro histórico, o livro de Josué. Em nosso último encontro, vimos alguns aspectos gerais da história dos hebreus e discutimos sobre a importância de estudarmos a história desse povo e a história em geral. Agora que já chegamos no primeiro livro histórico, vamos analisar alguns aspectos do livro de Josué. O livro de Josué, de certa forma, é o oposto do livro de Números. O livro de Números é uma ilustração da falta de fé. Ele conta que o povo hebreu não entrou na terra prometida das bênçãos de Deus porque não creu. Ele conta e ilustra as impressionantes consequências que um cristão pode vir a sofrer por causa da sua falta de fé. Nele lemos que o povo creu o suficiente para ser liberto do Egito, mas não creu o suficiente para entrar na terra prometida das bênçãos de Deus. Isso ilustra a vida de muitos cristãos hoje, que creem o suficiente para serem salvos de seus pecados do Egito espiritual, mas não possuem o tipo de fé que os faz atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, reivindicar e receber todas as bênçãos que Deus tem para eles. O tema ou a mensagem devocional do livro de Josué é: tome posse de sua herança espiritual. O autor do livro é Josué. E claro, ele também foi o assistente ou o sucessor de um grande homem de Deus, chamado Moisés. Moisés treinou muito bem o seu sucessor e foi por isso que o povo teve tantas vitórias sob a liderança de Josué. Além de treinar Josué muito bem, Moisés também reproduziu características suas no treinamento que deu a Josué, transmitindo para ele toda a sua experiência. Essa didática ocorreu várias vezes nas Escrituras.
Elias treinou Eliseu e Jeremias, entre os profetas, teve seus assistentes. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos Jesus nomeando 12 discípulos, os quais ele treinou e a quem transmitiu toda a sua experiência. O apóstolo Paulo teve como assistente Timóteo. Vemos esse padrão se repetindo do Gênesis ao Apocalipse. Quando isso não acontece, as consequências são novamente impressionantes. Mas aconteceu aqui, bem no início dos livros históricos, onde também acompanhamos a transferência de liderança de Moisés para Josué. Os nomes Josué e Jesus são a mesma palavra. Jesus em grego e Josué ou Yeshua em hebraico. Provavelmente todos nós sabemos que Jesus significa Salvador ou Jeová salva e Josué tem o mesmo significado. Portanto, a começar pelo nome, esse grande líder é uma figura de Cristo. Em termos de ministério, ele também é uma figura de Cristo. Na minha opinião, Moisés, o grande libertador, é uma figura de Cristo, o grande libertador supremo. Josué, entretanto, é uma figura de Cristo como Senhor, que não apenas nos salva e liberta, mas também nos leva à terra prometida das bênçãos espirituais. Podemos dizer que a palavra-chave da nossa salvação ou da libertação do Egito espiritual é crer. A palavra-chave para entrar na terra prometida das bênçãos espirituais de Deus é obedecer. De certa forma, estamos falando de fé quando falamos sobre obediência. A palavra fé significa compromisso, o tipo de compromisso que faz a pessoa obedecer. Josué tinha 40 anos na época do Êxodo. Lembre-se, Josué e Calebe foram os dois únicos sobreviventes da peregrinação pelo deserto, porque quando eles voltaram de espiar a terra de Canaã, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Deus levou em conta a fé deles e isso garantiu a sua sobrevivência, assim como aconteceu com Abraão. Mas Josué tinha 80 anos quando recebeu seu chamado para liderar o povo na entrada da terra de Canaã e na conquista de 7 nações que defendiam suas terras e que eram mais fortes do que os israelitas. Quando morreu, Josué tinha 110 anos. E durante toda a sua vida demonstrou ser um homem de força, fidelidade, demonstrou liderança, genialidade militar e, acima de tudo, demonstrou muita fé. Ele não ouviu seu chamado de uma sarça ardente como Moisés. Ele não recebeu seu chamado diretamente de Deus. Ele recebeu seu chamado de um velho homem que conhecia Deus e que o conhecia também. Esse velho homem era Moisés, é claro. Quando estudamos a liderança de Josué, observamos um período de transição muito importante. Moisés recebeu a palavra de Deus no Monte Sinai, diretamente de Deus. O seu chamado também foi feito diretamente por Deus na sarça ardente. Agora lemos que Josué foi exortado a ler a palavra escrita de Deus, a palavra que tinha sido dada por Deus a Moisés. Essa prática não começou com os reis, começou com Josué. Quando assumiu a liderança, Josué foi informado que deveria obedecer aos mandamentos de Deus. Ele deveria ler os mandamentos de Deus e pensar neles dia e noite. Como já dissemos, a mensagem devocional do livro de Josué é a seguinte: tome posse da sua herança espiritual. Antes de dar a terra de Canaã ao povo de Israel, Deus já tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O título de propriedade da terra de Canaã era incondicional. Deus a deu incondicionalmente. Mas a conquista e a posse dessa terra estavam condicionadas. Vou enfatizar mais uma vez. A aplicação devocional do livro de Josué é uma figura da nossa bênção espiritual como cristãos. Quando nos achegamos com fé em Cristo, Deus nos dá todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. O nosso título de propriedade dessas bênçãos é incondicional, mas a posse e a implementação dessas bênçãos em nossas vidas é condicional. Isso está ilustrado para nós no versículo-chave do livro. Josué, capítulo 1, versículo 3. É o texto-chave de todo o livro. Todos os livros da Bíblia têm um versículo ou um capítulo-chave que servem como um resumo de toda a mensagem do livro. Esse é o versículo-chave de todo o livro de Josué. Quando o povo de Deus estava prestes a atravessar o rio Jordão e invadir Canaã, ouviram essas palavras: como prometia Moisés, todo lugar em que puserem os pés, eu darei a vocês. Vocês percebem?
A terra foi toda dada a eles. Em termos de título de propriedade, eles eram todos dono. Sim, eram donos de tudo, mas não em termos de posse. A lei de possessão determinava que cada metro quadrado da terra de Canaã onde eles pusessem o pé seria dado a eles. Era isso que receberiam, nem mais, nem menos. A aplicação disso para nós é que acontece o mesmo com nossas bênçãos espirituais. A oração, as escrituras, a comunhão com os irmãos, a adoração, a alegria do ministério e o ser parte da solução de Deus para a obra que Ele está fazendo através do seu povo, isso são bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós. Deus as dá a toda pessoa que crê. Umas tomam posse dessas bênçãos, mas outras não. O segredo é muito simples. Você tem que colocar o seu pé sobre elas. Você toma posse da oração orando. Toma posse da adoração quando adora. Toma posse das Escrituras quando a lê, compreende e a aplica. Dando um passo de cada vez, você toma posse de seus bens espirituais ou de suas bênçãos espirituais. Muitas pessoas acham que o conteúdo do livro de Josué está mais relacionado com os 5 primeiros livros da Bíblia e que, portanto, deveria ser estudado como um deles. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de o Pentateuco, porque eles são 5 livros da lei. As pessoas acham que os livros da lei têm muito mais a ver com a entrada do povo na terra prometida e como o livro de Josué leva o povo para dentro da terra prometida. O conteúdo do livro pertence ao Pentateuco, mas nós descobrimos mais uma linda alegoria da salvação. Em Gênesis você tem as sementes, ou a fonte da salvação. Em Êxodo você tem a libertação da pena ou do poder do pecado através do sangue do Cordeiro Pascal e do poder do Deus que faz milagres. Levítico ilustra o propósito imediato desse tipo de salvação, que é adorar ao Deus que salvou e libertou você. Deuteronômio é repleto de ilustrações que nos encorajam a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Quando você chega na Terra Prometida, tem que tomar posse da sua herança espiritual e viver cada uma das bênçãos que Deus planejou para a sua vida. O livro de Números é aquela impressionante ilustração negativa de uma geração inteira do povo de Deus que não fez nada disso. Nesse livro temos a morte de uma geração inteira que não creu, mas como já dissemos, o livro de Josué é a antítese para o livro de Números. O livro de Números apresenta uma grande ilustração de falta de fé, enquanto o livro de Josué afirma: você pode tomar posse de toda a sua herança espiritual. Isso não é maravilhoso? Quando lemos o livro de Josué, aprendemos que podemos conquistar tudo pela fé. Você pode entrar na terra prometida das bênçãos de Deus e viver tudo que Deus planejou para você como cristão. Quando você chega ao livro de Efésios, compreende mais profundamente o que isso significa. Por exemplo, o versículo-chave do livro de Efésios também é versículo 3 do primeiro capítulo. É fácil lembrar dessas duas referências. Josué 1 e 3 é o versículo-chave de Josué. E Efésios 1 e 3 é o versículo-chave de Efésios. Efésios 1 e 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É um versículo muito bonito e nos ensina várias coisas. Nos ensina, por exemplo, a figura da terra prometida. No Novo Testamento, a terra prometida é o lugar celestial. Então, lembre-se disso. Durante a conversa que Jesus teve com o rabino Nicodemos durante uma noite toda, ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Parece que Jesus ficou meio impaciente com Nicodemos porque ele não conseguia entender coisas tão terrenas, simples e comuns. Nicodemos só conseguia dizer: mas como pode isso? Foi então que Jesus falou: e se eu falar de coisas espirituais, você entende? Ninguém jamais subiu ao céu, só eu. Ninguém jamais desceu do céu, só eu. E ninguém está no céu, somente eu, Jesus disse. Sabe, Jesus estava olhando bem nos olhos de Nicodemos quando disse: eu sou o céu. O que Jesus está falando é o seguinte: o céu não é apenas um lugar.
No sermão da última ceia, Jesus afirma que o céu é um lugar, mas não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer se aceitarmos seu convite para segui-lo. O céu também é uma dimensão espiritual, na qual podemos habitar agora. É isso que Paulo quer dizer em Efésios 1 e 3, quando afirma que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, mas nós temos que conquistá-las. E aí, ouvinte, você já está conquistando a sua Canaã? Já está conquistando o seu lugar espiritual? Por favor, pense nisso. Jesus tem todas as bênçãos para você, mas você é desafiado a conquistar essas bênçãos. Portanto, não pare, siga conquistando. Nós vamos ficar por aqui hoje, então fique atento, hein? No nosso programa, vamos falar muito mais sobre as bênçãos espirituais. Até lá! Olá, que felicidade grande mais uma vez estarmos juntos para o programa Encontro com a Palavra. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abra sua Bíblia no livro de Josué. Vamos aí para o nosso Encontro com a Palavra e eu gostaria, claro, que você acompanhasse comigo o estudo desse livro. Quando terminamos nosso último estudo, destaquei a aplicação prática e devocional de Josué, capítulo 1, versículo 3. Vimos juntos que Paulo apresenta a mesma mensagem em Efésios, capítulo 1 e versículo 3. O apóstolo Pedro usa as seguintes palavras para falar a mesma coisa sobre a terra prometida e a vida nos lugares celestiais em Cristo. Ele disse assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que versículo maravilhoso, hein? Que versículo especial! Pedro não sabia ler nem escrever e por isso o objetivo maior de Pedro era conhecer a Deus. Observe suas cartas, ele sempre fala sobre conhecer a Deus. Ele era apenas um velho que conhecia a Deus. Ele não era um estudioso. Dizem que quando, por exemplo, Paulo e Silas se juntavam, Pedro se afastava porque ele não era culto como esses homens. Mas ele era um gigante espiritual, ele conhecia a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, parece que todos os versículos que estamos estudando têm a mesma referência, já notou isso? Bom, Pedro fala sobre o divino poder que nos foi dado. Note bem, isso é um fato. Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Isso quer dizer, tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa, Deus já nos deu por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A mesma verdade ensinada novamente. Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos juntos uma vida santa. Você precisa conhecer e se relacionar com Deus. Você precisa conquistar o necessário para viver uma vida santa. Vamos enfatizar mais uma vez. Deus já nos deu tudo o que precisamos. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz assim: não tem por que não pedem. Não tem por que não pedem. Se é verdade que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, que já nos deu a terra de Canaã espiritual sem por qualquer condição, e que somos donos de todas as coisas e temos o título de propriedade de tudo, por que então não temos mais bênçãos espirituais em nossa vida? Tiago diz que é porque nós não pedimos. Essa é outra maneira de dizer o que os outros versículos dizem, e o que o livro de Josué vai repetir cerca de 16 vezes. É porque não cremos. Se todas as bênçãos estão à nossa disposição, por que não as pedimos? Porque não cremos. Deve ser por isso que não pedimos. Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu. Quando ele chegou lá, São Pedro lhe deu as boas-vindas. Ei, pastor João, o senhor já chegou? Venha comigo para eu lhe mostrar um pouco do céu. Pedro, com brilho nos olhos, leva o pastor num tour pelo céu. Enquanto caminhavam, o pastor perguntou: para que são todas aquelas caixas compridas e estreitas daquele lado? Pedro respondeu: você se lembra quando sua igreja precisava desesperadamente de bancos? Nós já estávamos com tudo encaixotado, pronto para mandar os bancos, mas você nunca pediu. Aí eles ficaram aí.
Depois de caminhar mais um pouco, passaram por uma enorme caixa. Então o pastor perguntou: e aquilo? O que é aquilo? Pedro falou: lembra quando você estava precisando de um piano? Nós já estávamos com ele encaixotado, no engradado, tudo prontinho para mandar. Mas você nunca pediu o piano? Ficou aí. E o tour continuou. Não temos porque não pedimos. Pedro diz que temos tudo. Por que então não tomamos posse do que é nosso? Aparentemente porque não compreendemos que há uma ponte ligando tudo que Deus nos deu à nossa capacidade de reivindicar, de apropriar-se, de implementar e de aplicar. Isso é uma razão porque Deus nos deu o livro de Josué. No livro de Josué encontramos 6 ilustrações sobre fé. Lá no livro de Gênesis, quando Deus quis que soubéssemos mais sobre fé, Ele nos deu 10 ou 12 capítulos que falam sobre Abraão. Deus considera esse assunto tão importante para nós que achou que deveríamos conhecer mais sobre Abraão. Deus nos deu mais capítulos que falam sobre Abraão do que capítulos que falam sobre a história do universo e da terra, sobre o homem e a mulher e sobre toda a história da civilização. O espaço que Deus usou nas Escrituras para falar sobre Abraão é o dobro do espaço usado para falar sobre todas essas outras coisas. Isso porque temos que saber mais sobre fé. E Abraão ilustra a fé. Mas Deus não encerrou o assunto. Quando chegamos ao livro de Josué, encontramos 16 ilustrações importantes que falam sobre esse mesmo assunto. O que é a fé? Como ela funciona? Isso porque fé é a peça principal. Nós temos tudo. Temos a terra de Canaã espiritual, mas não a possuímos. Isso porque não compreendemos realmente o que é fé. O apóstolo Paulo escreveu um versículo muito importante sobre fé. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, ele ilustra Canaã da seguinte maneira: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você percebeu quantos superlativos há nesse versículo? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que você, tendo suficiência em todas as coisas, possa abundar em toda boa obra. Esse versículo está falando sobre graça. Em grego, a palavra graça é charis. Graça é a bênção ou favor de Deus que não merecemos. A graça se apresenta de muitas formas. Ela vem na forma do poder de Deus, na força para se viver uma vida santa. Portanto, a palavra graça é uma boa figura da terra prometida e das bênçãos espirituais. Quando a graça atua em nossa vida, quando você tem fé para se apropriar da graça, a palavra em grego passa a ser chamada de carisma. E como essa palavra é importante, que conceito importante! Veja bem, esse versículo afirma que Deus pode fazer toda a graça abundar para você. Não é um pouquinho de graça escorrendo em sua direção, não. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Todo carisma, toda graça, toda suficiência, todas as coisas sempre em todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se isso é verdade, por que não abundamos sempre em toda boa obra e não encontramos sempre a ampla suficiência para todas as coisas? Uma vez fui almoçar com um amigo e quando perguntei: como é que vai? Tudo bem com você? Ele respondeu como sempre responde: tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu já estava meio cansado daquela resposta que ele sempre dava. Era segunda-feira e o seu fim de semana não tinha sido muito bom, não. E nem eu estava me sentindo ótimo e maravilhoso. Então eu disse para ele: se você não tivesse se sentindo ótimo e maravilhoso, como é que você responderia a minha pergunta? Aí ele respondeu: eu mentiria para você. E eu disse: então me diga como você está de verdade. Aí começamos a conversar abertamente. Você já teve um daqueles dias em que não se sente dono de nenhuma daquelas bênçãos espirituais? Se Deus nos faz abundar em toda graça para que tenhamos plena suficiência em todo o tempo, por que temos dias ruins? Há várias respostas para essa pergunta. Conheço uma história que ilustra bem o que quero dizer. Um homem rico ia passar suas férias de verão numa ilha turística e mandou seu carro esportivo de navio antes de viajar.
Quando chegou lá, ele ficou decepcionado ao descobrir que a velocidade máxima permitida em toda a ilha era de 30 quilômetros por hora e que todos só andavam de ciclomotores, umas mobiletes. Sempre que saía com seu carro de motor superpotente, esporte e tal, acabava atrás de uma mobilete ou de uma velha lambreta lenta e caindo aos pedaços. E lá atrás estava ele com seu carro esportivo. Um dia, quando ele estava atrás de mais um velhinho e não aguentava mais aquilo, ele trocou de marcha e fez uma ultrapassagem. Acelerou até 45 quilômetros por hora. Aconteceu que o velhinho que estava na lambreta logo alcançou. Automaticamente, ele acelerou para 55 quilômetros por hora. E o velhinho colou na sua traseira outra vez. Então acelerou até 65 quilômetros por hora. E outra vez o velhinho com a lambreta veio atrás dele. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, parou no acostamento. O velhinho parou atrás. Ele saiu do carro e foi falar com o velhinho. Puxa vida, que tipo de motor que o senhor colocou na sua lambreta, hein? O velhinho falou, não é motor, não senhor. Foi o meu suspensório que ficou preso no seu para-choque. Pois bem, a razão pela qual muitos cristãos, quando tentam seguir a Cristo, são inconstantes é porque estão presos a alguém que tem um motor turbinado espiritualmente. Acho que essa é uma das respostas para aquela pergunta. Se Deus pode nos fazer abundar em toda graça, por que não temos mais força espiritual, então? Uma vez perguntei a uma freira o que ela achava do movimento carismático na Igreja Católica. Ela me disse que quando esse movimento começou, ela teve algumas dúvidas e foi conversar com seu bispo e perguntou a ele, Bispo, os carismáticos vão para o céu? O bispo respondeu, se eles não passarem direto. Quando pensamos em carisma, muitas coisas vêm à nossa mente. No livro de Josué existe uma terra que, em termos geográficos, são literais. Essa terra é a terra de Canaã. O povo de Deus teve que entrar nela, conquistar uma cidade de cada vez, derrotar uma nação por vez. Mas a aplicação devocional do livro de Josué, que é o que nos interessa, não tem a ver com uma terra geograficamente falando. Tem a ver com o carisma. Tem a ver com graça. Você acredita que Deus pode fazer você superabundar em toda a graça? Não estamos falando do Billy Graham ou do seu pastor. Estamos falando de você. Você superabundar em graça para não, de vez em quando, mas sempre encontrar em Deus e na sua graça a suficiência para fazer aquilo para o que Ele o chamou. Não fraquejando, mas superabundando em tudo para viver o que Ele planejou para você. A terra de Canaã ilustra o propósito de salvação para o povo de Israel e sua libertação do Egito, que é a salvação. Canaã é a figura do propósito da salvação deles. Segundo o apóstolo Paulo, Deus nos salvou pela graça, mediante a fé. De acordo com Paulo, essa salvação não vem de nós mesmos, é um presente de Deus e precisamos viver esse presente, essa graça. Infelizmente eu tenho que parar por aqui, mas no próximo programa vou continuar a falar um pouco mais sobre os grandes ensinos do livro de Josué. Leia o livro de Josué, esteja na palavra, pois quando o povo de Deus entra na palavra, e a palavra de Deus entra no povo de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Programe-se então para estarmos juntos aí outra vez no próximo encontro com a palavra. Até lá. Que alegria estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, vamos retomar o livro de Josué, que é um dos livros da Bíblia que mais falam sobre a fé. Esse livro possui importantes ilustrações que nos ensinam o que é fé e como ela funciona. Já aprendemos que o livro de Números é um livro que fala sobre a falta de fé, sobre desacreditar. Mas o livro de Josué não. O livro de Josué é o oposto. Esse livro é sobre fé, é sobre acreditar. No livro de Êxodo lemos sobre a saída do povo de Deus do Egito. O prefixo ex, que em grego significa saída, é exatamente por isso que nós usamos essa palavra, que é êxodo ou êxodo. No livro de Josué, o povo entra na terra de Canaã, a terra prometida.
Encontramos várias ilustrações sobre fé quando lemos sobre a entrada do povo na terra de Canaã. Há pelo menos 16 ilustrações diferentes sobre fé. Quando estudamos o livro de Josué e colocamos todas essas ilustrações sobre fé juntas, aprendemos como tomar posse dos nossos bens espirituais, ou como receber o carisma de Deus para podermos abundar em toda boa obra. A primeira coisa que vemos no livro de Josué é o que podemos chamar de perpetuação da fé. Logo no início, Moisés passa a capa de liderança para Josué, e que Josué ficou cheio do Espírito depois que Moisés pôs as mãos sobre ele, e isso todo mundo sabe. Você sabe, não? O povo de Israel obedecia a Josué seguindo os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Depois que Moisés, o discípulo do Senhor, morreu, Deus falou com o assistente dele, Josué. O meu discípulo Moisés morreu. Você é o novo líder de Israel. Lidere o meu povo. Seja forte e corajoso. Você será um bom líder para o meu povo. A única coisa que você precisa é ser forte e corajoso e seguir toda a lei que Moisés deu a você. Porque se você tomar o cuidado de obedecer cada uma das leis, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre essas leis ao povo constantemente. Você deve meditar nelas dia e noite para ter certeza de que vai obedecê-la totalmente. Só assim você será bem-sucedido. Seja forte e corajoso. Lembre-se que o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Nesse ponto da Bíblia aprendemos uma verdade muito importante sobre liderança. É propósito de Deus que todo líder treine um sucessor. Todo Paulo deveria ter o seu Timóteo. Isso funcionou muito bem com Moisés e Josué. Nessa transição de liderança, observamos que houve um tempo em que Moisés liderava e Josué seguia. Depois Josué liderava e o povo seguia. Isso mostra que o método deu certo. Nos primeiros capítulos de Josué observamos o que podemos chamar de perplexidades da fé, ou problemas perplexos da fé. Se eliminássemos todos os problemas, eliminaríamos também a necessidade de fé. Quando estudamos fé, não devemos ficar desanimados com os problemas que são relatados. No capítulo 2 de Josué, lemos sobre Raabe, considerado um problema por muitas pessoas. Suponhamos que você estivesse na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Você é Corrie ten Boom, e Deus colocou no seu coração que você deve esconder judeus no sótão e no porão de sua casa. Deus deu a você a convicção de que o genocídio do povo judeu é absolutamente horroroso e uma abominação aos olhos de Deus. Suponhamos que Deus tivesse colocado no seu coração que você tenha que esconder judeus em sua casa. Um dia a Gestapo vem à sua casa, bate à porta, você a abre e eles perguntam: há judeus nessa casa? O que você diria? Quando estudamos filosofia em uma faculdade ou em um seminário, uma hora ou outra, vamos nos deparar com a matéria ética. E quando estudamos essa matéria, ficamos nos perguntando qual é a essência da ética cristã. A essência da ética cristã é sempre dizer a verdade e nunca falar uma mentira sequer? É uma pergunta essa. Eu vou repetir. A essência da ética cristã é sempre dizer a verdade e nunca falar uma mentira sequer? Será que, porque você é cristão, deva dizer: eu não posso mentir? Voltando à resposta da Corrie ten Boom aos soldados da Gestapo, ela diria: tenho sim, leve todos eles para serem queimados. Aí então, enquanto eles levavam os judeus para serem mortos e queimados, você ficaria lá assistindo a cena e dizendo para si mesmo: eu continuo sendo a mesma pessoa correta e justa de antes. Fico muito triste com o que está acontecendo com esses judeus que estão sendo queimados por Hitler, mas sou muito justo e não posso mentir. É essa a essência da ética cristã? No capítulo 2 de Josué, Raabe, a prostituta, responde a nossa pergunta. Chegaram alguns judeus na sua casa e ela os escondeu. Quando as autoridades vieram perguntar sobre o paradeiro dos judeus, ela lhes deu pistas falsas e os mandou para outro lugar. Ela foi honrada por isso. No Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, Raabe, a prostituta, é mencionada como heroína da fé. O fato de ter escondido os judeus e depois ter mandado as autoridades atrás do vento salvou a sua vida. Muitas pessoas não aceitam isso. Elas dizem: ei, espere um pouco. Eu aprendi que devemos ser sempre íntegros. Nesse caso, temos uma prostituta que mentiu.
Essa não dá para engolir. Ela mentiu na cara dura e ainda entrou para a lista dos heróis da fé. Para muitas pessoas isso é incompreensível e para outras é um problema. Se você prestar atenção nessa história, verá que ela não entrou na lista dos heróis da fé porque mentiu. No capítulo 11 de Hebreus nós lemos: pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Quando os judeus espias foram para a casa de Raabe, a prostituta, ela demonstrou sua fé nas palavras que disse. Ela disse: eu sei que o seu povo representa o Deus vivo e verdadeiro. Muitos na cidade estão morrendo de medo. Sabemos que Deus está com vocês. Quando vocês entrarem aqui nessa terra, prometam-me que não me matarão. Os espias então fizeram um acordo com ela. Eles disseram: pegue um cordão vermelho e amarre-o à janela de sua casa. Sua casa era no muro de Jericó. Os muros eram tão largos que as casas eram construídas no topo deles. É claro que o cordão vermelho pendurado na janela é uma linda figura da salvação, como a Arca de Noé, lá atrás no livro de Gênesis. Eles disseram para ela: amarre esse cordão vermelho à sua janela e todos da sua família que estiverem dentro da casa serão poupados. Todos na cidade serão mortos, mas você será salva. Por que ela foi salva? Por que ela escondeu os espias e mentiu por causa deles? Não, ela foi salva porque creu. Ela creu que aquelas pessoas eram o povo de Deus e que o Deus vivo e verdadeiro estava com eles. Raabe mostrou sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Sua fé a salvou. Além disso, ela entrou para a genealogia de Jesus por causa dessa fé. Creio que aquele cordão vermelho amarrado à janela possa ser chamado de a figura da fé. Assim, nos primeiros capítulos de Josué, temos, antes de tudo, a perpetuação da fé de Moisés para Josué. Depois temos as perplexidades da fé. E depois ainda temos essa linda figura da fé. Quando você estudar Raabe, a prostituta, não se esqueça que o mais importante a seu respeito foi a fé. Foi a fé de Raabe que a salvou. Você está vendo? Todos são salvos pela fé. Raabe ainda se tornou a tetravó de Jesus. Dá para crer nisso? Exatamente. Quando estudamos o assunto fé no livro de Josué, encontramos no capítulo 3 a prova de fé. Quando formos entrar na nossa Canaã espiritual, Deus firmará e confirmará nossa fé a fim de nos encorajar. Vimos isso com Gideão, que fez a prova do novelo de lã e foi honrado por Deus. Foi honrado, sim. O Salmo 37, 23 diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso significa que quando tomamos um passo de fé, Deus nos abençoa, confirma esse passo e nos encoraja, para que saibamos que estamos andando no caminho pelo qual Ele nos dirige. Deus foi severo com o povo no livro de Números. Ele disse: eu provei para vocês 10 vezes, fiz 10 milagres, mas mesmo assim vocês não se apropriaram dessa fé, mesmo eu tendo provado e confirmado 10 vezes. Portanto, Deus confirma nossos passos. No livro de Josué, ele fez isso. Deus firmou Josué e mostrou para o povo que suas bênçãos estavam com Josué, assim como estiveram com Moisés. Depois disso, Deus operou milagres para o povo. O propósito desses milagres era mostrar ao povo que Deus estava com eles e que quando eles atravessassem o Jordão e entrassem em Canaã, Deus os abençoaria e estaria com eles. No capítulo 4, eles construíram o que chamamos de coluna de fé. O povo atravessou o Jordão durante a época da cheia. O rio se abriu miraculosamente e eles o atravessaram para outra margem em terra seca. Foi a mesma experiência que tiveram no Mar Vermelho 40 anos antes. Enquanto o povo atravessava o rio Jordão a pé enxuto, recebeu a ordem de construir uma coluna de pedras, um tipo de monumento que serviria como memorial desse grande milagre. Temos aqui a mesma mensagem de Deuteronômio, para que seus filhos saibam desse milagre. Um dia seus filhos vão perguntar a vocês: o que é essa coluna de pedras? E quando eles perguntarem, você vai explicar. Esse é um bom princípio de educação de filhos, sempre responder às perguntas deles. Abraham Lincoln costumava dizer que se você tiver curiosidade e memória, será culto. É apenas uma questão de tempo.
O propósito daquele memorial era lembrar os adultos a instruírem as suas crianças. No capítulo 5 de Josué temos o que chamamos de o pré-requisito da fé. Um pouco antes de invadirem Canaã, o povo de Deus recebeu ordem de circuncidar toda a população masculina que não havia sido circuncidada. Você deve se lembrar que a primeira geração morreu no deserto. Essa era a segunda geração do povo de Deus e os homens não tinham sido circuncidados. Temos aqui uma linda ilustração e uma revelação sobre fé. Antes de você entrar na terra prometida das bênçãos de Deus, pergunte-se se há algum pecado em sua vida. Você precisa tirar isso. Ainda no capítulo 5 encontramos o que chamamos de a norma de fé. Josué passou uma ordem para que ninguém desembainhasse sua espada. Ainda hoje a região onde Josué estava muito escura à noite. Para nós que vivemos com as luzes das cidades é difícil imaginar, não, essa escuridão, mas na verdade era assim. Um exército acampado a leste do Jordão poderia facilmente ser emboscado pelo inimigo. Por isso que eles tinham essa ordem para não desembainhar a espada. Se eles vissem alguém com a espada desembainhada, facilmente identificariam como um inimigo. Josué saiu para uma caminhada na noite anterior à batalha de Jericó e viu um homem com a espada desembainhada. Josué o desafiou perguntando: "Você é amigo ou inimigo?" A resposta foi: "Nem uma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Lemos que Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e disse: "Que ordens o Senhor tem para mim?" O comandante falou: "Tire suas sandálias, porque o lugar em que você está é santo." E Josué tirou. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero que você possa realmente aprender cada vez mais sobre a fé. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Muito obrigado, Darrell, e chegou o momento de juntos estudarmos mais um pouco da inspirada e santa palavra do nosso Deus. No capítulo 6 do livro de Josué, lemos o plano estratégico que o Senhor Deus deu a Josué na noite anterior à batalha. Esse plano foi seguido ao pé da letra. O povo de Deus recebeu ordens para sair do acampamento e marchar ao redor da cidade de Jericó. Os homens armados seguiam na frente, depois vinham 7 sacerdotes segurando trombetas e chifre de carneiro. Atrás deles vinham alguns sacerdotes carregando a arca e, por último, o restante dos homens armados e provavelmente o resto do povo. No primeiro dia eles deveriam marchar ao redor da cidade e voltar ao acampamento onde passariam a noite. Na manhã seguinte fariam a mesma coisa. E assim deveriam fazer durante 7 dias. No entanto, no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Eles receberam ordens de dar um total de 13 voltas ao redor da cidade. Considerando que o povo estava lutando contra uma cidade fortificada por muros tão largos que casas eram construídas sobre eles, essa estratégia era simplesmente ridícula. Geralmente, uma das defesas do inimigo era colocar aqueles que não usavam armas, como crianças e mulheres, no topo das muralhas. Quando o inimigo aproximava-se dos muros, era atacado com carvão em brasa e pedras que vinham do alto das muralhas. Lembre que um dos maiores generais de Israel, Abimeleque, morreu porque se aproximou muito do muro quando seu exército atacou uma cidade. Encontramos essa história no livro de Juízes. Uma velha segurava uma pedra de moinho de 45 centímetros de diâmetro. Eles moíam milhos com aquele tipo de pedra. Aquela senhora jogou a pedra bem na cabeça de Abimeleque. Com seu crânio fraturado, Abimeleque disse a seu escudeiro: "Pegue a sua espada e mate-me para que não digam que uma mulher matou Abimeleque." Eles o atravessaram com a espada, assim ninguém pôde dizer que uma mulher o matou. Isso se tornou um alerta de estratégia de guerra para Israel. Nunca se aproxime muito do muro, porque foi assim que uma velha matou Abimeleque. Dá para você imaginar o que Deus mandou Josué fazer? Leve todo o povo para o muro de Jericó e marche ao redor dele, bem ao redor dele. Arrisque o povo colocando-o próximo ao muro. Faça isso 13 vezes. Todos deveriam ficar em completo silêncio, exceto os sacerdotes que deveriam tocar suas trombetas de chifre de carneiro. Esse era o único barulho que podiam fazer. Imagine se você estivesse no topo do muro.
você vê aquele povo bem conhecido se aproximando. Como Raabe disse, o povo de Israel era temido e respeitado naquela cidade. Você diz para você mesmo, nossa, eles estão vindo na direção do muro. O que estão carregando naquela caixa? Será que é uma arma secreta? Será que vão explodir o muro ou alguma coisa parecida? O que significam aquelas trombetinhas esquisitas que aqueles sacerdotes estão tocando? Você não acha que as pessoas no topo do muro falaram esse tipo de coisa? Depois que os filhos de Israel marcharam ao redor da cidade e voltaram para o acampamento outra vez. Tenho certeza que a cúpula daquela cidade queimou muito óleo em reuniões sem fim, tentando descobrir o que aquele povo pretendia. Na manhã seguinte aconteceu a mesma coisa. O povo de Jericó deve ter ficado muito espantado porque nenhum deles jogou nada no povo de Israel. Eles devem ter se perguntado, mas o que essa gente está planejando? Depois de marcharem uma vez durante 6 dias ao redor dos muros de Jericó, no 7º dia eles marcharam 7 vezes. E depois de marcharem pela 7ª vez, no 7º dia, Josué ordenou ao povo, gritem! Então cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas começaram a gritar. Você já ouviu 10.000 pessoas gritarem ao mesmo tempo? Faz um barulho e tanto, hein? O povo de Israel devia ter uns 2 ou 3 milhões de pessoas. Imagine o barulho que esse povo fez, gritando todos ao mesmo tempo. Alguns teólogos dizem que a marcha do povo ao redor dos muros causou uma vibração que provocou a queda dos muros. Outros dizem que foi o grito do povo que fez com que os muros caíssem. Como na abertura do Mar Vermelho, é necessário ter mais fé para acreditar em algumas explicações dos teólogos do que para crer que foi um milagre. Um milagre e pronto. O livro de Hebreus esclarece esse ponto para nós. Nesse livro lemos que as muralhas caíram pela fé. Creio que foi exatamente isso que fez os muros caírem. Fé. Especialmente a fé de Josué. Josué ficou bem lá na frente, liderando todo aquele povo. Foi preciso ter fé. Aquele homem precisou de fé para expor todo o povo a tantos riscos junto àquelas muralhas. As muralhas de Jericó eram muito largas. Se hoje você pudesse ir a Jericó e ver as escavações dessas muralhas, poderia até pensar que elas ainda estão de pé, de tão largas que eram. Na verdade, estão deitadas no chão. Se você visse essas muralhas, veria que elas caíram deitadas no chão. E estão assim até hoje, para todo mundo ver, deitadas no chão. Alguns atribuem essa queda a um terremoto. Se foi um terremoto, aconteceu na hora certíssima. Depois de Josué ter obedecido a Deus em todos os detalhes, houve um terremoto e o terremoto engoliu as muralhas. Lemos que o chão se abriu e as muralhas tombaram. Qual é a aplicação devocional da história de Josué e da batalha de Jericó? Creio que a aplicação seja essa. Quando Josué liderou aquele povo nas 13 voltas ao redor de Jericó, ele tinha um plano. Militarmente falando, era um plano ridículo. Josué tinha um bom plano militar. Por que Josué seguiu o plano ao pé da letra? Por que ele tinha uma certeza a respeito daquele plano? Josué sabia que aquele era o plano de Deus. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha mandado. Por isso mesmo, parecendo ridículo, ele executou aquele plano. No livro de Josué, o capítulo 6 fala da batalha de Jericó e descreve o tipo de fé que nos possibilita entrar em nossa terra prometida espiritual e receber o carisma para viver uma vida de santidade. Esse tipo de fé é prático, não é nada místico nem subjetivo. Não é difícil entender o conceito de fé. Fé é obediência. Obediência é uma expressão de fé, porque fé é caminhar. A verdadeira aplicação da história de Jericó é: a fé que caminha é a fé que funciona, e é esse tipo de fé que vence a batalha. A fé que venceu a batalha de Jericó foi a fé que funcionou. A fé que andou ao redor de Jericó. Agora eu pergunto, você tem esse tipo de fé? Por acaso você acha que fé é algum tipo de proposta intelectual? No Novo Testamento, Jesus afirmou que suas palavras não eram apenas palavras de um rabino. Ele disse: as palavras que eu ensino a vocês
São as palavras de Deus. No capítulo 7 de João, quando as pessoas perguntaram, mas como pode ser isto? Jesus respondeu, se desejar fazer minha vontade, saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se é apenas o ensinamento de mais um rabino. O que Jesus quis dizer foi que se você realmente quer obedecer e quer saber, terá que colocar em prática. Terá que tomar uma atitude. Essa abordagem é contrária ao intelectual. O intelectual sempre costuma dizer, ei, você tem que me convencer para eu sentir voluntariamente. Você tem que me convencer, aí eu sinto e sigo voluntariamente. Mas Jesus disse, é exatamente o contrário. Você se compromete voluntariamente e depois se convence intelectualmente. Primeiro você anda ao redor de Jericó e depois descobre a fé que funciona e a fé que dá vitória. Mas antes você tem que se comprometer a andar. Os intelectuais há séculos dizem, ver para crer. No Salmo 27, as Escrituras colocam as coisas de outra forma. Davi, com toda a sua experiência de vida, disse, tenho esta certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O intelectual diz, ver para crer. Mas Deus diz, crer para ver. É essa a ilustração da batalha de Jericó. Quando os filhos de Israel se dispuseram pela fé a rodear Jericó 13 vezes, eles provaram Deus e Deus os provou. Eu conheci um homem que foi chamado por Deus para construir uma estação de rádio em Quito, no Equador. Esse homem andava com Deus. Seu nome era Clarence Jones. Ele construiu em Quito, Equador, a estação de rádio chamada HCJB. Segundo ele, um dia Deus colocou no seu coração o desejo de construir a torre que transmitiria o sinal da estação no topo de uma montanha específica. Deus deixou bem claro que a torre de transmissão deveria ser erguida naquela montanha. Ele chamou isso de o radar divino. De acordo com o Dr. Jones, através de seu radar, Deus mostrou exatamente onde a torre deveria ser construída. Os engenheiros que trabalhavam no projeto disseram, ei, Dr. Jones, deve haver algum engano nisso. A quantidade de minerais nessa montanha causará interferência e magnetizará o sinal, impedindo a transmissão. Dr. Jones voltou ao seu posto de oração. Orou e Deus disse a ele, é nessa montanha que eu quero que você construa a torre. Dr. Jones desafiou com sua fé os engenheiros e os conselhos dos especialistas. Ele disse, coloque a torre naquela montanha, assim mesmo. Os minerais que os engenheiros disseram que destruiriam o sinal, fizeram exatamente o contrário. Eles serviram para refletir o sinal e transmiti-lo para todo o mundo. Dr. Jones foi convidado para dar palestras em vários países sobre esse milagre eletrônico que descobriu quando colocou a torre naquela montanha. Foi tratado como gênio. Durante essas palestras, ele pregava um sermão que chamou de o radar divino. Sabe, agradeço a Deus pelas vidas das pessoas que ainda creem no radar divino. Creio que Deus fala conosco em particular. Deus nos revela seu plano e diz o que Ele quer que façamos. Algumas vezes Deus testa a nossa fé deliberadamente com o seu plano, como Ele fez com Josué na conquista de Jericó. O plano que Deus deu a Josué era militarmente ridículo. Deus deu a ele um plano daquele para testar a fé. Se você conhece bem a Deus, pode confiar no seu radar divino e saber que é Ele que está mandando você fazer. Façam tudo o que Ele mandar. Foi isso que a mãe de Jesus disse aos servos em Caná da Galileia. Façam o que Ele mandar. Se você sabe que é Deus que está mandando você fazer alguma coisa, faça com toda segurança. Sabe, não é sempre que Deus age desse jeito. Você observará isso na Batalha de Ai, quando Josué demonstrou que era um gênio em estratégia militar. Deus tem um propósito e ordem para tudo que Ele faz. Ele tem um plano cuidadoso e maravilhosamente traçado. Às vezes Deus testa nossa fé como fez com Josué. Mas quando você estiver estudando o livro de Josué, lembre-se de que o capítulo 6 é o capítulo-chave do livro que nos ensina que a fé é prática. A fé caminha, a fé funciona. A fé vence as batalhas da vida. O nosso tempo hoje está terminando, mas esteja conosco na continuação do estudo do livro de Josué, no nosso próximo programa. Convide um amigo para estar também acompanhando o programa Encontre com a Palavra. Até lá, então.
Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo dos livros históricos do Velho Testamento, vamos analisar pela terceira vez o primeiro livro histórico do Velho Testamento, que é o livro de Josué. Como vimos nos dois últimos estudos, esse livro é uma ilustração muito importante da fé. No capítulo 7 do livro de Josué, lemos a história que podemos chamar de a perversão da fé. Logo depois que Jericó foi conquistada, miraculosamente os filhos de Israel subiram para a cidade de Ai, que era uma cidade relativamente pequena. Eles mandaram um pequeno destacamento de soldados para tomar a cidade. Esses soldados acabaram fugindo dos seus inimigos. Os homens de Ai perseguiram e mataram aqueles soldados hebreus. Quando isso aconteceu, Josué caiu com o rosto em terra. Por que Josué caiu com o rosto em terra? Porque ele ficou prostrado quando ouviu que seu exército tinha sido derrotado na cidade de Ai? Aquilo queria dizer algo. Eles só conquistaram a cidade de Jericó porque o Senhor estava com eles e porque eles fizeram tudo o que Deus mandou que fizessem. A única esperança do povo era que Deus estava com ele e Josué sabia disso. Porque Deus estava com eles, eles conquistaram Jericó. Se eles tinham sido derrotados na cidade de Ai, significava que Deus não estava com eles. Deus não estava abençoando o povo. Então Josué soube que o problema não era militar, o problema era espiritual. Uma vez ouvi um servo de Deus dizer o seguinte: se ouvirmos falar que algum banco ou uma grande empresa como a General Motors ou a Volkswagen faliram, lamentamos a notícia. Mas não precisamos fazer uma reunião de oração por causa disso. Se o trabalho de Deus não dá certo, porque não há fundos suficientes, ou por uma razão qualquer ou outra, isso mostra que Deus retirou sua bênção desse trabalho. Então os líderes desse trabalho devem prostrar-se diante de Deus, pois a única esperança para eles é a presença de Deus no trabalho. Afirmações e confirmações, evidências da presença de Deus conosco fortalecem a nossa fé e nos encorajam a caminhar. Todos nós precisamos de um milagre marcante que sirva como estímulo. Mas quando acontece o contrário, quando fica óbvio que Deus não está conosco, então devemos nos prostrar até descobrir o porquê. A razão pela qual Josué caiu com o rosto em terra e orou quando soube da derrota na cidade de Ai é explicada no capítulo 7. Quando os filhos de Israel conquistaram a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, todo o espólio teve que ser dado a Deus, aos sacerdotes. O espólio foi para o tesouro dos servos de Deus. Essa é a lei do dízimo. A palavra dízimo, como vimos em Deuteronômio, não quer dizer apenas a 10ª parte, mas também a primeira 10ª parte. A primeira 10ª parte de tudo é de Deus. De acordo com Deuteronômio, o propósito do dízimo é ensinar o povo a colocar sempre Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso, quando eles conquistaram a primeira cidade, Deus disse: vocês não ficarão com nada do espólio, ele é todo meu. Quando o povo de Deus estava no meio da batalha de Jericó, um homem chamado Acã viu uma capa babilônica e achou-a muito bonita. Ele também viu prata e ouro. Existe um padrão conhecido de pecado. Ele é: vi, desejei, peguei. Acã pegou a capa e certa quantidade de prata e ouro e escondeu tudo isso. Ele pecou porque todos foram explicitamente instruídos a não pegarem nada do espólio, mas ele pegou, roubou, mentiu e enganou. Foi por isso que o povo de Deus foi derrotado na batalha de Ai. Aprendemos uma lição sobre o pecado com essa atitude de Josué prostrado diante de Deus. Tanto nessa história como na história de Moisés no Mar Vermelho, aprendemos que há certas ocasiões em que a vontade de Deus é tão óbvia que orar torna-se até imoral. 2 vezes Deus repreendeu seus servos por estarem orando. Quando os exércitos do Egito estavam perseguindo os filhos de Israel, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Moisés caiu com o rosto em terra em oração. Deus disse a ele: por que é que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Deus estava dizendo para Moisés. E nós vimos isso no livro de Êxodo, lembra? Você lembra disso? Deus disse: a minha vontade é tão óbvia. É até imoral você orar nessa hora. Diga ao povo que marche. Diga a eles para começarem a caminhar nas águas.
Deus achou que sua vontade era óbvia e que seria óbvia para Moisés também. Era imoral da parte de Moisés orar pedindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era muito clara. A outra vez que Deus repreendeu um servo seu por estar orando, foi quando Josué se prostrou diante dele. Foi depois da batalha de Ai. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque é que você está com o rosto em terra? Fazendo uma aplicação disso, podemos afirmar que há momentos em que é imoral fazer uma reunião de oração. Quando a vontade de Deus é clara, é óbvia. Sabe, aí é hora de agir e não de orar. Deus disse a Josué: Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou, escondeu e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguiam resistir aos inimigos. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado à destruição. Foi então que Josué teve que passar em revista as tropas. Ele mandou que todas as tribos se apresentassem. Deus, o Espírito Santo, indicou de qual tribo vinha o pecado. É dessa tribo, então a tribo veio à frente, um clã de cada vez, e Deus disse: é desse clã. Então veio uma família de cada vez daquela clã, e Deus disse: é dessa família. Quando a família apresentou-se à frente de Josué, Deus disse: é esse o homem, seu nome é Acã. Depois dessa busca que Josué fez no meio de todo o seu povo, Acã teve certeza que Deus estava com ele. Josué não precisou fazer muita coisa para que Acã confessasse. Ele disse a Acã: por que você pecou contra Deus? Acã fez aquela confissão padrão: bom, eu vi, desejei e peguei. Acã foi destruído com tudo que possuía. A seguir, Deus disse: voltem para Ai, e eu serei com vocês agora. O objetivo do nosso estudo é tirar uma aplicação devocional de cada lição. Nesse caso, a aplicação é bem óbvia. Deus não estará conosco se houver pecado em nossas vidas. Em vários trechos, as Escrituras afirmam que Deus não estará conosco se houver desejo de pecado em nossas vidas. Segundo as Escrituras, o pecado causa um curto-circuito em nosso relacionamento com Deus. Os filhos de Israel não puderam nem entrar na terra de Canaã, até que todos os homens fossem circuncidados. Eles não teriam as bênçãos de Deus sobre eles se não andassem em obediência. Nós também não podemos esperar as bênçãos de Deus sobre nós e sobre as coisas que fazemos se estivermos em pecado, mesmo que os outros não saibam de nada. A palavra confessar é composta de duas palavras: falar, a mesma coisa. É isso mesmo, duas palavras: falar e a mesma coisa. Ou seja, falar a mesma coisa, isso é confessar. Fazendo uma aplicação disso, quando você confessa o seu pecado, é como se estivesse revistando seus atos e obras diante de você mesmo, e em determinado momento Deus apontasse o pecado em sua vida. Quando Deus aponta o dedo para o pecado em nossa vida, de acordo com o apóstolo Paulo em Colossenses, você deve eliminar esse pecado para que as bênçãos do Senhor retornem para você. Outra lição que aprendemos é que mesmo que o pecado seja tratado e confessado, haverá consequências. É isso que está ilustrado nessa história como a eliminação de Acã. A ilustração positiva está na volta do povo para a cidade de Ai. Como dissemos em nosso último estudo, na Batalha de Ai, Josué demonstrou ser um gênio em estratégia militar. Se você se interessa por assuntos sobre guerra e estratégias militares, vai gostar da história da segunda Batalha de Ai. As tropas de Josué atacaram a cidade como fizeram da primeira vez. Quando isso aconteceu, os homens de Ai pensaram: pronto, lá vêm os israelitas outra vez. Eles saíram da cidade e começaram a perseguir os israelitas como da primeira vez. Na noite anterior, Josué tinha colocado 30.000 homens atrás da cidade para que eles a atacassem por trás e a tomassem quando seus homens saíssem à cidade para perseguir o primeiro destacamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade. Perto da cidade de Ai ficava a cidade de Betel. Josué colocou 5.000 homens apostos junto dessa cidade para interceptar qualquer ajuda aos soldados de Ai. Quando os 30.000 homens incendiaram a cidade, os homens de Ai que estavam perseguindo Josué e seu povo viram a fumaça na cidade e perceberam que tinham sido enganados, que tinham sido emboscados. O exército de Josué deu meia volta e começou a lutar com os soldados de Ai.
Os 30.000 israelitas saíram da cidade de Ai e os atacaram por trás. Depois vieram os homens que estavam em Betel pelos lados e o povo de Ai ficou totalmente cercado. Eles foram destruídos. Esse plano demonstrou que Josué era ótimo estrategista militar. Ele não poderia pôr em prática, nesse caso, o plano de batalha de Jericó. As batalhas de Ai e de Jericó nos mostram que Deus às vezes nos dá um plano ridículo só para testar a nossa fé. Mas isso não é regra, não acontece sempre. É exceção. A regra é: Deus é um Deus de ordem e de projeto. Por isso podemos contar que Deus e os homens de Deus têm um plano. Quando jovem, eu era um pastor muito imaturo e achava que para uma pessoa ser espiritual tinha que ser desorganizada. Eu era indisciplinado e desorganizado e dizia: olha, eu não vivo buscando as coisas do mundo e por isso lamento se isso incomoda as pessoas. Sou muito espiritual e não preciso organizar nada nem planejar nada do que eu faço. Naquela época eu achava que as coisas aconteciam apenas pela graça de Deus. E se as coisas só dependiam de Deus, eu não precisava fazer nada, nem planejar, nem organizar. Um dia fui pregar em um café da manhã para um grupo de homens e falava sobre os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. O grupo vamos ver como que fica, o grupo gente que faz e o grupo não estou sabendo de nada. Sabe, honestamente eu pertenço ao grupo vamos ver como que fica. Não faço planos, eu faço o que Deus me mostra para fazer naquele dia, não faço planos. Na manhã seguinte, durante meus momentos devocionais, deparei-me com um versículo de Provérbios que diz que o homem sábio faz planos, mas o insensato não faz planos e ainda se orgulha disso. Aquele versículo foi a palavra de Deus para mim. Se você é uma dessas pessoas que não planejam, que não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai, não culpe Deus por isso. Nosso Deus é um Deus de ordem, com projetos, que sempre faz planos. A segunda batalha de Ai é uma ilustração disso. A maneira como aconteceu a segunda batalha de Ai tem mais a ver com o estilo de atuar de Deus do que a batalha de Jericó. A batalha de Jericó foi uma exceção no estilo de trabalho de Deus. E assim vamos terminando por hoje. Junte-se a nós no nosso próximo encontro com a palavra e vamos estudar juntos os 3 inimigos antigos e modernos da fé e das pessoas de fé, que é o mundo, a carne e o diabo. É isso mesmo. Bom, eu espero você no nosso próximo encontro com a palavra. Pegue a sua Bíblia e bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus. Concluímos nosso último estudo citando os 3 inimigos da fé e das pessoas que têm fé, o mundo, a carne e o diabo. Se você já estiver com sua Bíblia, então abra no capítulo 9 do livro de Josué. Não esqueça, no capítulo 9 do livro de Josué, encontramos outra ilustração sobre a fé, ou pelo menos mais um fator que compõe a fé. Denominei esse capítulo de A Percepção da Fé. Um dos elementos mais importantes da fé é o discernimento. Para viver uma vida de fé, você precisa conhecer a vontade de Deus. Talvez a pergunta que os pastores mais ouçam na vida seja: Ei, pastor, como eu posso saber o que Deus quer que eu faça? Quando as pessoas descobrem que existe a vontade de Deus para as suas vidas, elas querem descobrir qual é. Para saber qual é a vontade de Deus, você tem que ter o Espírito Santo para que ele dê a você discernimento espiritual. E para uma pessoa ter a orientação do Espírito Santo, ela precisa ser uma seguidora de Cristo. A estratégia de Satanás é enganar, simular e imitar tudo que é Deus. Satanás foi um anjo de luz. Se você imagina um inimigo com uma roupa vermelha segurando um daqueles forcados enormes, presas na boca, então você imagina exatamente como ele quer que você o imagine. Ele quer que você o imagine como uma figura mitológica. O poder de Satanás é bem real. Vou repetir, hein? O poder do inimigo é real. Na dimensão espiritual, existe o poder de Deus e o poder do maligno. Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo.
É por isso que Moisés nos alerta tão enfaticamente sobre feitiçaria e espiritismo e tantas outras coisas que têm a ver com a dimensão espiritual, mas não com o lado bom dessa dimensão espiritual. No capítulo 9 lemos sobre os gibeonitas. Capítulo 9 de Josué, claro. Assim como Raabe, os gibeonitas perceberam o povo de Israel avançando sistematicamente na terra de Canaã, matando todos os povos inimigos e por isso sabiam que também seriam atacados. Então eles usaram um disfarce. Eles mofaram seus sapatos, roupas e alguns pedaços de pão. Gastaram os seus sapatos nas pedras, até que parecessem que tinham sido usados por muito tempo, e fizeram suas roupas parecerem que eram muito velhas. Eles moravam nos arredores, mas quando foram falar com os filhos de Israel, deram a impressão que vinham de uma terra muito distante. O triste dessa história é que os israelitas não consultaram a Deus a respeito disso. Eles simplesmente fizeram um acordo com essa gente. Os gibeonitas imploraram aos israelitas que fizessem um acordo com eles. Façam um trato conosco. Nós não somos da terra de Canaã. Somos de uma terra muito distante. Sabe, os israelitas não consultaram ao Senhor. Eles tomaram a decisão sozinhos e fizeram um acordo com aquela gente. Logo depois descobriram que, na verdade, os gibeonitas não eram de uma terra distante. Eles era dali mesmo, das terras de Canaã. Eles eram tão incivilizados naqueles dias, vamos dizer assim, que mantiveram o acordo que tinham feito com os gibeonitas e não os mataram. Por isso eles escravizaram aquele povo. Lenin afirmou que acordos, tratos, são como cascas de ovos. Tratos e acordos são como cascas de ovos, ele diz. Foram feitos para serem quebrados. Você sabe, né? Todo mundo hoje quebra acordo, né? Quebra tratos. Isso é uma coisa triste, não é verdade? Bom, mas deixa a palavra do Lenin para lá. Muitas vezes ouvimos que os povos daquele tempo eram incivilizados, mas eles levavam os tratados, os acordos muito a sério. Os homens de Israel não exterminaram os gibeonitas. Os gibeonitas representam um dos modelos dos inimigos, ou dos obstáculos para a nossa fé contidos no livro de Josué. O primeiro modelo está ilustrado em Jericó. Muitos acreditam que Jericó é a figura do mundo, pois somos atraídos pelo mundo como Acã foi atraído pela capa, pela prata e pelo ouro. Vemos, desejamos e pegamos. As coisas do mundo nos distraem, e o mundo é um grande inimigo da nossa fé. Pelo fato do povo de Deus ter subestimado o povo de Ai, muitos consideram a cidade de Ai como a carne. De acordo com William Berkeley, a carne é a parte humana que ainda não foi cuidada por Deus. Geralmente a carne está associada com a nossa tendência ou disposição para o pecado. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o espírito pode vencer a carne se ela estiver sobre a perspectiva correta. A aproximação dos gibeonitas e o trato que eles propuseram ilustra o próprio diabo, porque essa é a forma como ele opera. Eu serei como Deus Altíssimo, foi isso que ele disse. O diabo foi um anjo de luz. Ele não aparece sob uma forma horrorosa, nos tentando para fazermos algo macabro, por exemplo. Geralmente ele se apresenta de uma forma amável, muito bela. Sua estratégia é: não faça o melhor, faça o bom. Não faça o melhor, faça o bom. Se Deus está chamando você para ser um médico missionário, o diabo não vai tentar você para sair por aí roubando bancos. Ele vai tentar você para ser um bom médico, aí onde você está. Sabe, precisamos de bons médicos aqui, isso é bom. Mas se Deus quer que você seja um médico missionário em outro país, isso é o melhor para a sua vida. A estratégia de Satanás é nos convencer a fazer o bom e não o melhor para nossas vidas. É por isso que alguns dizem que o maior inimigo do melhor é o bom. É por isso que os gibeonitas, que eram enganadores, representam o diabo. Em Josué capítulos 6, 7, 8, 9, você tem a figura de 3 obstáculos para a fé. No capítulo 6, o obstáculo é o mundo. Nos capítulos 7 e 8, a carne é representada pela cidade de Ai. E no capítulo 9, os gibeonitas são a figura de Satanás. Em todo o livro de Josué encontramos ilustrações de fé. Primeiramente, encontramos o que chamamos de a perspectiva positiva de fé.
Um dos maiores personagens de fé da Bíblia é Calebe. Abraão é o personagem cuja fé é a mais importante do Velho Testamento. Mas Calebe também é muito importante. Você está lembrado que ele foi um dos espias que, junto com Josué, trouxeram um relatório positivo sobre Canaã? Pois é, Calebe nunca perdeu a sua perspectiva. Durante todo o tempo que o povo andou pelo deserto, Calebe pensava naqueles cachos de uva de Hebrom. As pessoas reclamavam e morriam de sede, mas Calebe nunca perdeu a sua visão. Imagine as pessoas perguntando: Calebe, em que você está pensando? E Calebe respondeu: bom, eu estou pensando naqueles cachos de uva da cidade de Hebrom. Ele nunca perdeu a visão de Hebrom. Os outros eram especialistas em gigantologia, como mencionamos quando estudamos o livro de Números. A letra de um antigo hino ilustra isso. Todos viram os gigantes, mas Calebe? Calebe viu o Senhor. Calebe também viu os gigantes e obstáculos, claro, mas ele tinha um Deus que era maior do que os obstáculos. Quando eles entraram na terra de Canaã, Calebe conquistou e tomou posse de Hebrom, a cidade que Moisés havia prometido a ele. Ele apresentou-se a Josué, reivindicando sua cidade, e recebeu permissão para conquistá-la. Essa é uma linda ilustração da perspectiva positiva de fé. Mas o livro de Josué também possui uma perspectiva negativa de fé. Nós vemos isso entre os capítulos 14 e 23. Esses capítulos contam que os filhos de Israel não expulsaram os povos que viviam na terra de Canaã. Deus havia ordenado guerras de extermínio. Se eles tivessem executado as guerras de extermínio contra as nações de Canaã, mais tarde não teriam sido escravizados 7 vezes. Lemos sobre isso no livro de Juízes. No livro de Josué nós lemos: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, e até hoje vivem no meio do povo de Efraim. Mas são sujeitos a trabalhos forçados. Os filhos de Manassés não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. É isso que lemos repetidas vezes nessa parte do livro de Josué. O que significa que os filhos de Israel nunca conquistaram totalmente Canaã. No próximo livro da Bíblia, o livro de Juízes, lemos que muitos anos mais tarde, aquelas mesmas nações dominaram os filhos de Israel e os escravizaram. Isso tem uma aplicação devocional. Algumas pessoas fazem referência a conquistar a Canaã que ainda não conquistaram em suas vidas. Você sabe o que elas querem dizer com isso? Quando as pessoas dizem: eu ainda tenho muita Canaã para conquistar, elas estão falando da aplicação devocional que encontramos no livro de Josué. Deus nos manda entrar na terra de Canaã e conquistá-la por completo, por inteiro, isso mesmo, e obter uma vitória completa sobre nossa Canaã espiritual. Muitos são libertos do Egito espiritual, mas nunca chegam nem a entrar em Canaã. Muitos entram, mas não conquistam muito dela, talvez 1 ou 2 cidades, e isso é o máximo que conseguem conquistar. Conheço um pastor que contraiu uma doença maligna e foi assim que Deus o levou. Logo depois que ele soube que em breve estaria com Jesus, eu me encontrei com ele. Enquanto conversávamos sobre o fato de sua vida aqui na terra já estar passando e uma nova dimensão de vida eterna estar se iniciando, ele teve um momento de arrependimento. Ele lamentava que tivesse muito de Canaã ainda para conquistar. Eu não entendi. Pensei que ele estivesse falando sobre o ministério que teve. O ministério dele tinha sido muito abençoado. Então eu comecei a lembrá-lo de algumas coisas maravilhosas que Deus tinha feito através do ministério daquele homem. Eu perguntei: o que mais o Senhor poderia desejar? O Senhor conquistou tantas Canaãs em seu ministério? Mas ele não estava pensando nisso. Não, ele disse, eu não estou falando de ministério, eu estou falando da minha vida. Estou falando dos pecados da minha vida. Estou falando desse tipo de Canaã. Tenho tanta Canaã para conquistar. Pois é, conversando com o seu médico, esse pastor falou: eu ainda tenho tanta Canaã espiritual dentro de mim e gostaria de conquistá-la antes de encontrar-me com o Senhor. O médico então disse: a doença que você tem vai ajudá-lo nisso. Deus usará o seu sofrimento para queimar tudo aquilo que é contrário à natureza dele.
Quando finalmente você se encontrar com o Senhor, será uma relação de espírito com espírito. Você conquistará sua Canaã nos meses que Deus ainda tem aqui para você. Sabe, o sofrimento pode ter esse efeito em nós. É essa aplicação devocional dessa parte do livro de Josué. A minha pergunta é, e você? Já conquistou sua Canaã espiritual? Essa parte do livro de Josué também levanta algumas questões sobre guerra de extermínio. Essa questão é um problema para muitas pessoas. Como esse Deus de amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra com o objetivo de exterminar o povo adversário? Responderei a essa pergunta no nosso próximo estudo, portanto você não pode perder. O nosso tempo hoje acabou, mas programe-se para estarmos juntos outra vez no nosso próximo encontro com a palavra. Até lá então. Deus lhe abençoe.